Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Renata. Hoje vou bordar com vocês esse modelo em vagonite, um bordado sem avesso. É um modelo fácil e rápido de fazer. Ele tem apenas 14 pontos de altura, ideal para panos de copa. Eu utilizei um pano de copa da Delir Coleção Verona. Ele já vem com essa faixa de etamine para bordar. E 3 tons de verde. O verde claro é o 241, o verde médio, 244 e o verde escuro, 246. São meadas da Anchor. E esse bordado fica bonito também em outras cores. Vocês podem fazer no pano de copa amarelo, em tons de amarelo com laranja, podem fazer no azul, azul claro com azul escuro, podem fazer em cor de rosa, lilás e na cor que preferirem. Usei também a agulha para bordado e tesoura. Vou começar o bordado pelo meio, porque assim ele termina igual nas laterais. Então, é só dobrar em partes iguais e marcar o meio com uma agulha ou um alfinete. Agora, eu preciso achar o ponto que fica no meio. Estou chamando de ponto as tramas do tecido, que são essas linhas que ficam na posição vertical, que ficam em pé. Contei nesse pano de copa, daqui de baixo até aqui em cima, encontrei 21. Então, eu peguei o que fica no meio e deixei sobrando 10 para cima e 10 para baixo. Vou começar o bordado com o verde mais claro e eu estou usando a meada inteira. Essa meada você pode separar os fios e bordar com a linha mais fina, mas eu estou usando ela inteira. A quantidade de linha que eu medi para fazer a primeira carreira é 3 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar na horizontal. Aqui está a marcação do meio, eu vou passar a linha da direita para a esquerda e vou dividir essa linha, deixando metade para um lado e metade para o outro. Vou pegar os 3 pontos que estão na frente desse que eu passei a linha. 1, 2, 3. Agora, eu vou começar a subir e eu volto um pontinho para trás. Esse ponto que está bem encostado na linha e que fica no meio dos 2 últimos que eu passei a linha. Ele está intercalado, ele não fica exatamente acima dos pontos, ele fica no meio. Então, eu volto nesse ponto e já pego o ponto da frente, o que está na frente dele também. Vou subir de novo, pegando o ponto que está no meio desses 2 que passou a linha na carreira de baixo. É o pontinho que está bem no meio deles, eu pego ele e o da frente. De novo, eu vou lá no ponto que está no meio dos 2 últimos, pego ele e o da frente dele. Vou no meio, pegar o ponto que está no meio e o da frente. E mais uma vez, eu vou no ponto que está no meio dos 2 e no da frente. 5 vezes eu subo 1, 2, 3, 4, 5, sendo que aqui nessa parte de cima, no número 5, eu peguei o ponto e o da frente, mas eu vou pegar mais um, serão 3 pontos aqui em cima. Então, eu entro mais um, porque eu vou começar a descer. Para descer é a mesma coisa, eu vou no ponto do meio desses 2, só que agora na parte de baixo, não o ponto de cima, o ponto que está embaixo, no meio desses 2, esse aqui, e já pego o da frente. 5 vezes, então, 1, 2, novamente, ó, estou no ponto do meio deles, e o da frente, ponto do meio, e o da frente, ponto do meio
e o da frente, 5 vezes. Ponto do meio e o da frente. Agora, eu estou na carreira que fica bem no meio. Estou no meio do bordado. Aqui, eu preciso pegar 8 pontos na sequência. Então, eu já entrei em 2, ó, o do meio e o da frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. Aqui, ó, eu fiz 4. Quando eu virar o bordado para fazer o outro lado, eu faço mais 4 e continuo. Vou começar a subir novamente 5 vezes, pegando o pontinho que está aqui no meio desses dois últimos. Então, eu pego o ponto do meio e o da frente. Pego o ponto do meio e o da frente. E vou subindo do meio e o da frente 5 vezes. Ponto do meio e o da frente. Agora, no número 5, eu pego o ponto do meio, o da frente e pego mais um, porque eu vou começar a descer. Começo a descer, ponto do meio, só que o de baixo, e o da frente. Pontinho que está aqui no meio e o da frente. Começo a descer, ponto do meio e o da frente, 5 vezes eu vou descer. Então, 4. No 5, eu vou pegar uma sequência de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, eu começo a subir 5 vezes. 3 pontos aqui em cima, desço 5 vezes, pego uma sequência de 8 pontos. Fazer até o final do tecido. Para fazer o arremate, eu entro com a agulha dentro da bainha, bem no meio. Puxo a linha. E volto com ela bem ao lado. Bem aqui ao lado, eu entro de novo na bainha e volto com a linha lá dentro. Com um pontinho bem discreto aqui na lateral. E a linha ficou lá dentro. Agora é só cortar. Está pronto o arremate, e eu faço o mesmo arremate para todas as carreiras do bordado. Para fazer o outro lado é bem fácil, é só a gente virar a toalha de cabeça para baixo. E o bordado fica para baixo agora. E eu continuo bordando da direita para a esquerda. Como aqui eu tenho 4 pontos já, e eu preciso de 8. É só continuar. Vou pegar mais 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Agora, bordo para baixo. Vou descer 5 vezes. Pego o ponto que está no meio e o da frente e começo a descer 5 vezes. É só a gente copiar o bordado que já foi feito desse lado. Desço 5 vezes. Aqui, ó, eu tenho 3 pontos, a hora que eu descer 5 vezes, eu pego 3 pontos aqui na parte de baixo, subo 5 vezes e depois pego 8 pontos na sequência. Continuo o bordado até o final do tecido. Terminamos a primeira carreira e eu já vou aproveitar e fazer o espelhamento dela. O que seria? Seria o mesmo bordado que eu fiz para cima, eu vou fazer para baixo, eu vou repetir o bordado na parte de baixo. Então, com o verde claro,
eu vou passar a linha, compartilhando os mesmos pontos dessa carreira do meio. Vou passar a linha e vou dividi-la, metade para um lado, metade para o outro. Vou descer 5 pontos, então, eu venho no ponto do meio, pego da frente, venho no ponto do meio novamente, pego da frente, vou descendo 5 vezes. Ponto do meio e o da frente. Ponto que está no meio e o da frente. E aqui embaixo, eu pego 3 pontos. Então, eu pego do meio, o da frente e mais um. Para subir, eu venho no ponto do meio e pego o da frente, subo 5 vezes. Ponto do meio e o da frente. Ponto do meio e o da frente. Aqui, ainda, ponto do meio e o da frente. Aqui, eu já compartilho os 8 pontos. Entro aqui, ó, no ponto do meio e continuo. Pegando os 8 pontos. E ficou assim o losango. Parte de baixo e parte de cima. Próxima carreira do bordado, eu vou bordar para cima. Aqui está o meio. Pra gente começar mais ou menos do meio, eu vou contar assim, ó. Tem esse pontinho aqui do canto, né? 1, 2, 3. Eu conto 3 pontos. 1, 2, 3. Venho para cima desse aqui, do terceiro. Vou pular um ponto que está em paralelo, que está bem em cima dele. E vou no segundo. Nesse segundo, eu já pego mais 3. Então, esses são os 4 pontos que ficarão aqui. Vou passar a linha, vou dividi-la metade para um lado, metade para o outro. Esqueci de falar que a cor da linha eu mudei, agora é o verde médio. E a quantidade é a mesma, 3 vezes o tamanho do tecido na horizontal. Vou bordar da mesma forma que eu fiz aqui. Vou subir 5 vezes, pegando esse pontinho que está no meio desses 2 últimos da carreira de baixo. Pego ele e o da frente. Vou subir 5 vezes. Então, 1, 2, pego do meio e o da frente, 3, meio e o da frente, 4, 5. Pego do meio, o da frente, e vou chegar aqui, ó, em paralelo com esse pontinho do meio. Então, eu pego 1, 2, 3, 4 pontos agora. E vou fazer uma argola para baixo. Então, agora, mudando o sentido do bordado, da esquerda para a direita, eu venho nesse pontinho aqui do meio, eu entro nele, da esquerda para a direita, e volto lá no ponto de cima, agora, da direita para a esquerda, volto nesse ponto aqui. Já posso pegar mais 3 pontos na sequência. Agora, ficou uma argola. Aqui, para baixo. E começo a descer 5 vezes. Então, aqui em cima, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Sendo que aqui no meio, eu faço a argola. Começo a descer 5 vezes.
Venho no ponto que está no meio, aqui embaixo, e já pego ele o da frente. Vou descendo 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu tenho que ter 4 pontos, aqueles 4 pontos que nós pegamos aqui inicialmente. Então, 1, 2, 3, 4 pontos aqui embaixo e começo a subir 5 pontos. Pego o ponto do meio da frente, vou subir os 5 pontos. Lá em cima, eu faço a argola, 7 pontos aqui em cima, desço 5, 4 pontos aqui. Essa é a sequência dessa carreira. 4, subo 5, 7, não esquece da argola no meio, desce 5, 4. Última carreira, para a parte de cima do bordado, eu vou usar agora o verde mais escuro. E aumentem um pouco a quantidade de linha, porque agora a gente vai fazer mais argolas. Eu peguei 3 vezes e meia o tamanho do tecido que eu vou bordar na horizontal. Aqui está o meio do bordado. Tem esses 2 pontos livres aqui no meio. Eu vou em paralelo com eles. Vou pular 2 pontos. Pulo esses 2. Venho na carreira de cima, pulo esses 2 também. E venho aqui, ó. Vou passar a linha e dividir essa linha, metade para um lado, metade para o outro. Então, eu pulei aqui, 1, 2. Começo a subir 3 vezes. Venho no ponto que está no meio desses 2, entro nele e já pego da frente. Mais uma vez, eu venho no ponto do meio e no da frente. E agora, no terceiro, eu entro aqui no ponto do meio e já pego mais 2, ficando 3 pontos aqui em cima. Vou fazer uma argola, então, eu mudo o sentido do bordado, vou bordar da esquerda para a direita, venho aqui no ponto de baixo, eu pulo aqui o ponto do meio e venho no de baixo. Entro da esquerda para a direita e volto da direita para a esquerda no ponto de cima. Na sequência, eu já posso pegar mais 3 pontos. Fiz uma argola. Mais uma vez, da esquerda para a direita, eu entro no ponto de baixo, pulo esse aqui, entro no ponto que está embaixo. Volto agora da direita para a esquerda no ponto de cima, e na sequência já posso pegar 3 pontos. Fiz mais uma argola. E vou fazer a última argola dessa parte. Entro no ponto de baixo da esquerda para a direita. Então, é pulando esse, entrando nesse. Volto da direita para a esquerda, no ponto de cima. E pego 2 pontos na sequência. Então, depois dessa última argola, eu peguei mais 2 pontos, começo a descer, vou descer aqui no meio, pego o ponto que está no meio desses 2, pego da frente, desço 3 vezes. Pego o pontinho do meio e o da frente. Terceira vez, pego o pontinho do meio e o da frente. Estou nessa parte aqui. Começo a subir 3 vezes, mas eu vou... Qual que é o ponto do meio? É o ponto que eu acabou de passar a linha.
Então, eu vou pegar esse ponto aqui, que eu passei a linha, e o da frente dele, porque ele é o ponto do meio desses dois. Peguei o pontinho do meio e o da frente. Então, eu compartilhei esse ponto aqui no meio. Então, vou subir 3 vezes, já subi 1, 2, 3, e no 3 eu já vou pegar mais 2 pontos para frente, totalizando 3 pontos aqui. E faço essas 3 argolas novamente. Desço. Volto lá no ponto de cima, já pegando 3 pontos. E a sequência é a mesma. 3 argolas aqui em cima. Pego 3. E volto no ponto de cima, pegando 2 pontos, para começar a descer. Desço 3, compartilho o pontinho do meio, subo 3 e começo o bordado novamente até o final. Temos que fazer também o espelhamento destas 2 últimas carreiras. Fazer aqui, ó, em verde médio e em verde escuro. Quem quiser pode voltar nessa parte da explicação para acompanhar novamente ou copiar o bordado que você já fez. Para facilitar, você pode virar a sua toalha de cabeça para baixo, que assim essa parte em verde médio e verde escuro, elas ficam na mesma posição para cima que você bordou anteriormente. Você pode voltar lá no vídeo, nessa parte, para acompanhar, ou copiar o bordado que você já fez. E esse é o bordado finalizado. As laterais terminaram iguais, porque a gente começou do meio do tecido. Vejam também o espelhamento do bordado, que é o bordado que a gente fez para cima, repetimos para baixo. E os arremates feitos na lateral, dentro da bainha do pano de copa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal se você não é inscrito, ative o sininho para você acompanhar todos os vídeos novos que eu postar. Obrigada a todos vocês que assistem os vídeos e que fazem os bordados. Uma ótima semana e até o próximo bordado!